Bom, pessoal, na aula passada nós montamos esse gráfico aqui a partir de uma função de segundo grau, que a gente tinha dado um exemplo. Essa função aqui, ó, y igual a x quadrado menos 10x mais 16. A gente construiu a tabela e na sequência a gente montou o gráfico unindo os pontos aqui, ó, né, x, y. Isso que fizemos na aula passada. Hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos trocar o y por zero e vamos resolver como se fosse uma equação de segundo grau normal, que a gente já sabe fazer. Então, o zero do lado esquerdo, o zero do lado direito é indiferente, está aqui, né? Você tem que o coeficiente A aqui é 1, o B é menos 10, o C é 16. Calcula aqui o delta, né? Que é B quadrado menos 4AC. Então, o B a gente sabe que é menos 10, então tem que pôr entre parênteses ao quadrado. Menos 4 da fórmula aqui, o A é 1 e o C é 16 aqui, ó. Então, menos 10 ao quadrado, vai ficar mais 100 positivo, que fica menos 10 que multiplica menos 10, fica 100 positivo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 16, 64, aqui o delta está dando 36, que é 100 menos 64, 36. Escreve aqui a equação de Bhaskara, menos b mais e menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos aqui, o b a gente sabe que é negativo, está aqui, ó, em destaque entre parênteses, mais e menos raiz quadrada de delta, que deu 36, e 2 daqui, e o a que é 1. Menos e menos vira mais, copio 10, a raiz quadrada de 36 é 6, e 2 vezes 1 é 2. Então, o x1 aqui, a continha com mais, ó, simplesmente, e o x2 aqui, a continha com menos, né? Então, 10 mais 6, 16, 16 divide por 2, 8. 10 menos 6 é 4, 4 divide por 2, 2. Então, 2 e 8 é x' e x duas linhas. Então, aqui não importa que esteja fora de ordem, mas o que é importante é que você vê aqui, olha só. Ó, o 2 e o 8 são os dois pontos onde a parábola toca o eixo x. Entendeu? Então, isso aqui a gente chama de... são os zeros da função. Então, os zeros da função são os dois pontos onde a parábola toca o eixo x, que corresponde a x' e x duas linhas. Ou x duas linhas e x', isso aqui é indiferente, mas são os dois pontos onde a parábola toca o eixo x. Ok? Então, aqui a gente já descobriu uma coisa importante. Outra coisa importante que nós vamos fazer agora aqui é descobrir o seguinte, ó, esse ponto aqui embaixo, esse ponto aqui, ó, né, ele tem, a gente chama de vértice. Esse aqui é o vértice da parábola. No caso aqui seria o ponto mais baixo da parábola. O 5 aqui representa o x do vértice, né, e o menos 9 representa o y do vértice. Então, qual é a fórmula para obter o x do vértice? Qual é a fórmula para obter o y do vértice? Essa, ó, como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, primeiro, quando você olha no gráfico, você percebe que o 5 aqui, ele está no meio aqui entre o 2 e o 8. Ó, você tem aqui, ó, 1, 2, 3 para a esquerda, 1, 2, 3, perdão, ó, 1, 2, 3 para a esquerda e 1, 2, 3 para a direita. Está no meio aqui, ó. Basta fazer o quê? Somar o 2 com o 8, né? Soma e divide por 2. Então, o x do vértice é a média aritmética, né, das abscissas. No caso aqui, 2 e 8. Né? 2 mais 8, 10. 10 divide por 2 dá o 5. Então, o ponto médio aqui, né, é o x do vértice. Então, seria a média entre o x1 e o x2. Ó, o x do vértice seria o x1 mais o x2 dividido por 2. O x1 a gente obtém através dessa conta aqui, né, que é a equação de Bhaskara com uma continha de mais aqui no meio, né? Então, esse aqui é o x1, né, menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2 é menos b menos delta sobre 2a. Tudo isso aqui dividido por 2, ó. Tudo isso aí dividido por 2, que é esse 2 aqui embaixo, ó. Ok? Aqui em cima, como a gente tem uma soma de duas frações com um denominador comum, então escreve um denominador para os dois. Então, copia uma barra grandona lá em cima, põe o 2a embaixo e desmembra lá em cima. Vai ficar, ó, menos b mais raiz de delta. Aí mais com menos fica menos, mais com menos fica menos. Então, fica menos b menos raiz de delta e o 2a embaixo. E esse 2 aqui é 2 sobre 1, tá? Porque ficou uma fração lá em cima e ficou uma fração lá embaixo. A fração que ficou lá em cima, eu vou simplificar cortando esse mais raiz de delta com
com esse menos raiz de delta aqui, ó. Os dois, um cancela o outro, tá? Ó. Esse daqui cancela com esse aqui, ó. Porque eles são iguais, só muda o sinal. Então, deve B, deve 2B. Copio 2A embaixo. Então, a fração de cima eu vou copiar como está. E ao invés de eu dividir, eu multiplico agora aqui, ó. Só que pela de baixo invertida. Então, é assim que você faz, né? Você tem uma divisão de duas frações, você copia de cima como está e multiplica pela de baixo invertida. Vai ficar 1 sobre 2 lá embaixo. Posso cortar o 2 aqui com o 2 aqui, ó. Vai ficar, ó, menos B vezes 1, que é menos B, e o 2A embaixo. Então, o x do vértice é menos B sobre 2A. Então, sem precisar traçar o gráfico, né, só olhando para a equação, só olhando para a função do segundo grau, você sabe dizer onde fica o x do vértice. O x do vértice é obtido como menos B sobre 2A. E o y do vértice, como é que se obtém? Ó, então, ó, y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, se eu trocar o x pelo x do vértice, ó, o x pelo x do vértice, eu vou obter o y do vértice. Então, quando eu tenho o x do vértice, eu tenho automaticamente o quê? O y do vértice. Então, estou trocando o x por x do vértice nos dois aqui, ó. O x do vértice não é menos b sobre 2a aqui, ó. Então, estou trocando, ó. Onde você vê aqui o x do vértice, você copia o quê? Menos b sobre 2a. Isso aqui é o x do vértice, ó. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Onde você vê aqui o x do vértice, você põe menos b sobre 2a. Copia esse b aqui, copia esse a aqui. Aqui tem que estar elevado ao quadrado. Copia lá o c. Vamos lá, ó. Aqui dentro do parênteses tem um número negativo, tem um sinal de menos. Então, quando tem um sinal de menos dentro do parênteses e fora tem um expoente par, 2, 4, 6, então o menos desaparece. E você vai multiplicar ele por ele mesmo, né? No caso, duas vezes, menos e menos vai ficar mais. Então, o menos aqui some, ó. Esse menos desapareceu aqui, não tem mais menos aqui, virou positivo. Tá? Então, o menos sumiu. O b ao quadrado está lá em cima, o 2 ao quadrado você sabe que é 4, e a ao quadrado é a vezes a, tá? E esse azinho está aqui fora. Então, não vou colocar aqui a ao quadrado, vou só colocar a vezes a. Daqui a pouco você vai entender por quê. Aqui, ó, mais e menos vai ficar menos. Aqui, b que multiplica b fica b quadrado. Copio o 2a embaixo. Copio o c aqui. Agora você vai poder cortar esse a que está aqui em vermelho com esse a em vermelho embaixo aqui, ó. Corta esses dois aqui que estão em vermelho. Vai ficar b quadrado sobre 4a. Menos b quadrado sobre 2a mais c sobre 1, tá? Agora, como eu tenho aqui uma conta de mais e menos com fração, a ideia é você tirar o MMC aqui entre 4A, 2A e 1. Então, o MMC entre 4, 2 e 1 é o 4, né? E o MMC entre A e A é o próprio A. Então, vai ficar 4A. Agora, você vai fazer o quê? Vai pegar isso de baixo, aí dividir aqui embaixo, ó, 4A que divide por 4A, aí vezes em cima, 4A que divide 2A, depois multiplica em cima. Então, 4A que divide por 1, depois multiplica por c. Então, sempre dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. Eu já fiz vários desses aqui. Então, 4A que divide por 4A vai dar 1. 1 vezes b quadrado, 1b quadrado. Agora aqui, ó, o a e o a, quando se divide a por a, corta. Vai ficar 4 que divide por 2 dá 2. 2 vezes b quadrado, 2b quadrado. E aqui, 4a que divide por 1 é o próprio 4a. 4a vezes c vai ficar 4ac. Então, ficou assim, olha só, você deve 2b quadrado. Aí você vai pagar 1 aqui, vai ficar devendo 1 aqui, ó. Entendeu? Fica devendo 1 aqui, certo? Ó, você devia 2b quadrado e pagou 1 aqui, porque isso aqui é positivo, ó. Certo? Então, você deve 2, paga 1, deve 1 aqui. Copiou 4ac, copiou 4a. Esse 1 não precisa pôr mais, ó. Não precisa pôr mais aqui. Então, vou colocar um menos agora em evidência aqui, ó. Menos em evidência, abre o parênteses, esses dois aqui tem que trocar o sinal, porque tem um menos fora do parênteses aqui tem que trocar, aqui é menos vai virar mais, esse aqui é mais, vira menos. Por quê? Se você abrir o parênteses aqui, você vai ter que fazer a regra de sinal, ó, menos com mais dá menos, menos com menos fica mais aqui, ó. E o que ficou dentro do parênteses aqui é o delta, ó, esse b quadrado menos 4ac, isso aqui é o delta. Né? Copiou 4a, o menos fora, então o y do vértice é obtido pela expressão menos delta sobre 4a. É assim que a gente obtém o y do vértice. Né? Aqui para obter o x do vértice e aqui para obter o y do vértice. Vamos ver se vai bater então, olha só.
Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, o b é menos 10, né? A gente já tinha visto aí em cima, ó. O b aqui é menos 10, ó, né? Então, o b, onde tem b aqui, ó, você põe menos 10, certo? Copia o menos daqui, o 2, o a a gente sabe que é 1, menos e menos vai virar mais, 2 vezes 1 é 2, 10 dividido por 2, 5. Então, o x do vértice deu 5 e dá mesmo aqui, ó. X do vértice é 5 aqui, ó. O 5 aqui, ó. X do vértice. Só falta conferir se o y do vértice vai dar menos 9. Então, aquela expressão que a gente obteve lá, ó. Y do vértice, a gente sabe que é menos delta sobre 4a, né? A gente obteve aqui, ó, o y do vértice aqui, menos delta sobre 4a. A gente viu que o delta está dando quanto aqui, ó? O delta dá 36, então é 36, ó, menos delta sobre 4a. Então, menos fora aqui, o delta é 36, 4 vezes a, o a é 1. Então, 4 vezes 1, 4, 36 dividido por 4 é 9, 9 negativo, bateu. Ó, aqui, ó, o y do vértice está dando menos 9 e dá mesmo, usando a expressão que está lá, ó. Ok? Então, veja bem, sem saber, sem você ter traçado o gráfico, eu consigo saber quem é o x do vértice, quem é o y do vértice, só olhando aqui para esses coeficientes ABC aqui, ó, né? Sabendo quem é o delta e sabendo quem é ABC, eu sei dizer quem é o x do vértice e quem é o y do vértice, sem ter que ter a necessidade de construir o gráfico. Ok? E aí a gente tira outras conclusões importantes daqui, ó. Então, o resumão daquele gráfico lá seria isso aqui, ó. Há uma parábola que toca o eixo x em x1 e x2, são os zeros da função, né? Quando você resolve a equação de segundo grau, você obtém o x1 e o x2, esses aí são os dois pontos onde a parábola toca o eixo x. E esse aqui, ó, só aumentando aqui, ó, esse aqui é o x do vértice, esse aqui é o y do vértice. E esse ponto aqui, onde a parábola toca o eixo y, esse aqui corresponde ao coeficiente c, lá da equação, lá da função do segundo grau, né? Esse coeficiente c aqui, ó. Que deu 16 aqui, né? O C é o termo independente, que é C igual a 16. E quando você olha para o gráfico, ó, ela toca no 16 aqui, ó. A parábola ela não começa aqui, ela continua aqui, abrindo para cá, abrindo para lá. Esse aqui é só o ponto onde ela toca o eixo Y, que no caso aqui é o coeficiente C. Bom, e aí a gente tem mais conclusões importantes aqui antes de fechar. A gente sabe que quando o coeficiente A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, A maior que zero, boca para cima. A negativo, A menor que zero, ela tem boca para baixo. Ok? Sempre vai ser isso. Outra coisa importante, ó. Aqui, eu estou admitindo aqui um coeficiente A negativo. Ó. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui, o A é negativo, por isso que tem concavidade voltada para baixo, A negativo, concavidade para baixo, nesses três casos aqui. Aqui o delta ele é positivo, por isso que toca duas vezes aqui no eixo x. Ó. Delta positivo toca duas vezes. Boca para baixo se o A for negativo. Se o A for positivo, ela vai ter essa cara aqui. Ó. Então, se o coeficiente A for positivo, vai mudar, vai ficar assim. Ó. Só muda isso. Em vez de ficar daquele jeito lá com a boca para baixo, ficaria para cima aqui se o A fosse positivo. Ficaria assim. De resto, sem mudança. Aqui também, ó, né? Aqui o A é negativo, aqui o delta está dando zero. Então, quando o delta é igual a zero, a parábola toca o eixo x uma vez só, porque aí o x1 é igual ao x2. Né? Ó, o delta positivo toca duas vezes. O delta é igual a zero toca uma vez só. Se o A fosse positivo, seria simplesmente assim. Ó. Em vez de tacar a boca para baixo, estaria assim. Assim, ó. Seria assim. Simplesmente isso. Se fosse um A positivo aqui. Né? Mas, enfim, aqui o delta é zero. Então, a parábola toca uma vez só, o eixo x. Aqui o delta é positivo, tocou duas vezes. Agora, se o delta for negativo, não toca o eixo x. Né?
Aqui o A é negativo, mas se o A fosse positivo, se o coeficiente A fosse positivo, seria para cima aqui, ó. E, claro, lá em cima, né? Lá para cima, seria assim. Isso aqui seria a situação em que você tem um coeficiente A positivo e um delta negativo. Então aqui é aquela situação em que o delta dá negativo e a função do segundo grau, no caso aqui, se fosse uma equação do segundo grau, seria uma equação do segundo grau com conjunto solução vazio. Né? Aqui você não tem solução dentro do conjunto dos números reais aqui. Ó, né? Então a parábola não toca o eixo x aqui, porque o delta dá negativo e não tem raiz quadrada de negativo no conjunto dos naturais. Ok? Então ficaria assim. Isso aqui é o resumo, é bastante informação. É um exercício, só eu estou aproveitando o exercício que a gente resolveu para poder mostrar que vale, né? O cálculo aqui do x', né? X', do x duas linhas, o x do vértice, o y do vértice, e aqui o coeficiente c, onde a parábola toca o eixo y aqui, são os pontos importantes para você traçar uma parábola. E só falta agora a gente seguir com o exercício envolvendo isso aqui, mas o básico a gente já tem aqui por enquanto. É isso aí, valeu!